Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Ronivaldo Miranda Silva, tenho 32 anos, sou da cidade de Eunápolis, no sul da Bahia. Quero aqui contar esse testemunho para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde que no ano de 2013 me perdi no mundo das drogas por conta de más companhia de infância. No ano de 2013 entrei numa empresa de auxiliar de motorista, onde que minha situação ficou cada vez pior devido aos colaboradores também fazer o uso. E no ano de 2019 tentei tirar a própria vida, que tinha perdido família, tinha perdido o emprego, e tomei veneno para rato. E quando eu tomei esse veneno, fui conduzido ao hospital geral da minha cidade. Depois de 24 horas levei alta e passei por todo o processo no hospital. E no ano de 2020 me converti ao Senhor Jesus Cristo, onde que eu frequentava uma igreja evangélica. Não tinha um conhecimento de apostasia, que tinha um evangelho falso e um evangelho eterno sendo pregado, mas eu estava acompanhando o profeta do Senhor, Dr. David Wall, pelo canal do YouTube, e fiz uma oração de arrependimento, no qual ele mandou fazer um jejum também de 3 dias. Fiz o jejum em 3 dias e pude vir demônios tanto em mim e quanto na igreja que eu frequentava se manifestando. Terminei esse jejum em 3 dias, abri outro jejum de 24 horas para o Senhor Deus e Espírito Santo, no qual foi o que o Senhor Deus e Espírito Santo me visitou na noite de sexta-feira, aonde que o Senhor queria me alertar que era necessário atravessar o ministério de arrependimento e santidade. Atravessei o ministério de arrependimento e santidade, e no ano de 2021 eu, por conta de não ter referência com o Senhor, no ano de 2021 voltei a usar droga e minha situação estava cada vez pior, 7 vezes pior, que toda vez que eu usava droga caía num pecado sexual, aonde que eu procurei ajuda médica e fui até o Centro Pop para conseguir esse encaminhamento para poder ser internado numa clínica de reabilitação. Entrei na clínica dia 25 de junho de 2024 e toda a clínica tem uma denominação e passa por médico. Passei pelo médico, o médico pediu para que eu tomasse o medicamento. Eu falei que não ia tomar o medicamento, porque o Senhor Jesus Cristo ia me curar. E quando foi dia 3 de agosto, por volta de 4h30 da manhã, o profeta do Senhor, Dr. David Wall, me visitou dentro da clínica em uma visão. Eu estava frente a frente com ele e eu queria compartilhar com ele que o Senhor Deus e o Espírito Santo tinha me visitado no ano de 2020. Ele batia palma e estava tão alegre, batia palma como se fosse um aleijado que tinha levantado, mas ele estava alegre por causa que eu tinha se arrependido dos meus pecados. Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todo pecado e eu te peço, Jesus, para vir ao meu coração e ser meu Senhor e Salvador. E ele abriu a boca e disse assim: eu não te disse antes, mas eu pedi que você isse atrás dessas pessoas. Tinha umas pessoas em volta de nós que falavam na nossa mesma língua portuguesa. Andamos mais um pouco assim e sentamos numa calçada, e em todo momento ele queria me abraçar e eu com medo de abraçar ele por conta da unção. E quando eu toquei na parte esquerda do profeta do Senhor, quando eu acordei, eu estava em jejum. O jejum, eu queria entregar o jejum, e assim que eu toquei no profeta do Senhor, quando eu acordei, o meu corpo e a minha mente ficou mais limpa do que a neve. Aí foi aonde que eu corri para mim poder fazer o toxicológico. Fiz o toxicológico, recolhi o material dia 30/9. O resultado estava previsto para sair dia 15/10, mas o resultado saiu antes, dia 15/10 de 2024. O resultado saiu antes, e quando o resultado saiu, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Esse exame que eu fiz era aproximadamente 180 dias. Eu fiquei 75 dias internado na clínica, ou seja, 2 meses e 15 dias. O exame aqui está falando especificadamente aproximadamente 180 dias, e o resultado final não foi detectado o uso de substância no período analisado, ou seja, não foi encontrado droga nenhuma. Mas eu tinha acabado de entrar na clínica dia 25 de junho de 2024 e o exame foi realizado dia 30/9. Não dava tempo a droga sair do corpo, mas o Senhor Jesus Cristo, ele me libertou. Aonde que eu falei com as pessoas da clínica sobre a apostasia, e também falei com as pessoas sobre o profeta do Senhor que tinha me visitado. Eles não aceitou por conta de que eu não visitava a igreja deles e nem ter aceitado a doutrina que eles pregavam. Fui expulso da clínica, mas o Senhor Jesus Cristo, ele me libertou, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quem está conosco na sala do Zoom é o precioso irmão Ronivaldo Miranda Silva. Aleluia, reina o Senhor eternamente, precioso irmão Ronivaldo. Observando o seu testemunho, eu gostaria de fazer algumas perguntas. No ano de 2020, você se converteu a uma igreja evangélica. E nesse mesmo tempo, você estava acompanhando o profeta Dr. David Orr, né, as mensagens dele pelo YouTube. Mas quando você se deparou com a mensagem do genuíno evangelho, da cruz e do sangue, o que você pensou? E o que isso mudou na sua vida? O irmão está com a palavra, pode abrir o microfone, por favor. Eu cumprimento a Santa Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande honra, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar contando esse testemunho. Eu quero até me ajoelhar diante da Santa Trindade, agradecendo tanto esse poderoso milagre que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem feito na minha vida. Quero aqui também agradecer a todos os supervisores, agradecer também a nossa amada reverendíssima Luciane de Toledo. Ainda não conheço pessoalmente, mas em breve vou conhecer. Quero aqui saudar a todos. A primeira pergunta que a senhora me fez, eu vou trazer um pouco do resumo. No ano de 2020, que a senhora tem me perguntado, aonde que eu me perdi no mundo das drogas, aonde que o vídeo está falando. No ano de 2019, eu tentei o suicídio, mas toda pessoa que ela está no mundo das drogas, vê falando do evangelho, vê falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente quer um meio de escape, ou no mundo das drogas, ou também da prostituição, a gente vê falando do evangelho, né? Foi isso que eu fiz. Passei a frequentar uma igreja evangélica e me converti ao Senhor Jesus Cristo. Eu vi que se a gente não entregasse a vida para o Senhor Jesus Cristo, a gente ia para o inferno. Eu ia em casa evangelizando. Até nessa igreja que eu congregava, eu falei, pastor, o senhor pode me ajudar? Vamos lá na casa de fulano de tal para a gente poder evangelizar. E lá, Rony, naquela casa tem muito demônio, nessa rua tem muito demônio. Aonde que eu já estava acompanhando o profeta do Senhor, Dr. David Wall, pelo canal do YouTube. Teve um certo momento que ele pediu para fazer a oração do novo nascimento e pediu também para que jejuasse 3 dias. Quando eu passei a jejuar os 3 dias, a minha testa começou eu ver latejando de demônio, tanto dentro da igreja que eu estava, quando eu participava dos cultos, esses 3 dias. E a igreja alvoroçou de demônio, e as pessoas pulavam para cima e falavam em línguas, dentro dessa mesma igreja que eu estava no 2020. Quando eu terminei o jejum de 3 dias, deu meio-dia, eu cheguei e orei. Eu falei, Senhor Jesus Cristo,
será que eu posso fazer um outro jejum de 24 horas para o Senhor Deus, o Espírito Santo? E eu abri a Bíblia e a Bíblia me respondeu assim, por que você me está perguntando daquilo que é bom? Aí, quando eu falei assim, será que foi o Senhor Jesus Cristo que me respondeu? Quando deu na sexta-feira, 6 horas, eu abri o jejum para o Senhor Deus Espírito Santo, e quando o Senhor, eu não posso compartilhar muita coisa, porque eu tenho muito medo, não posso compartilhar muita coisa, mas só vou compartilhar um pouco. Quando o Senhor Deus Espírito Santo, ele apareceu para mim, ele apareceu com essas duas asas, a asa que é do Ministério de Arrependimento e Santidade. Eu posso até mostrar aqui, ó, eu não sei se dá para vocês ver, essas duas asas, estavam umas asas mais gloriosas e meu coração ardia como fogo, porque ele ficou aqui em cima do teto da minha casa e eu não aguentei. Eu voltei para... continuei frequentando a igreja, mas eu não sabia o momento que não conhecia o Ministério de Arrependimento e Santidade, só segui os profetas do Senhor pelo canal do YouTube. Voltei para a igreja. Aí eu falei com outro pastor, falei, pastor, vamos pelo menos evangelizar nas ruas, evangelizar, mas eles não quis. Eu pegava minha caixa de som e ia para as praças, ia para as ruas, ia em casa evangelizando. Quando foi um dia, tinha uma festividade na minha igreja, na minha igreja não, na igreja que eu congregava, foi um dia das mães. Quando eu cheguei nesse dia das mães, a igreja estava toda enfeitada, com aquele tapete vermelho, e aí eles começou uma festividade para o dia das mães, o próprio pastor. E aí, eles nem sequer nesse dia desse culto lembrou do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fizeram sorteio lá dentro da igreja, fizeram festa. Quando foi no outro dia, a mãe do pastor veio a óbito. Então, foi o momento que eu cheguei e olhei assim e falei, não, eu preciso sair dessa igreja, onde que eu entrei em contato com o Ministério de Arrependimento e Santidade e atravessei para o Ministério de Arrependimento e Santidade. E aonde que o Senhor Deus Espírito Santo me colocou dentro desse ministério, eu estava passando por todo o discipulado que nós tínhamos aqui era 2 horas da tarde com o professor Dr. Augusto Macrengo, e eu não estava sabendo de tanto explicar, de tão poderoso era aqueles discipulado que eu estava passando, porque eu só ficava no meio da manga, debaixo de um pé de pau com minha Bíblia, porque não tinha ninguém para me ensinar, e eu ficava. Eu caí na bestagem de procurar pesquisar de quem era o profeta Dr. David Wall pelo canal do YouTube. Aí é onde que eu caí na perdição no ano de 2021, aonde que eu deixei entrar na minha mente aquilo que as pessoas andam falando do profeta do Senhor, coisa que não é agrada ao Senhor, e eu deixei entrar aquilo na minha mente, não me segurou, não me segurou. O Senhor Deus, o Espírito Santo, ele tinha me curado e nada me segurou. E eu voltei para as drogas mais forte do que eu estava na primeira vez. Está fechado o microfone, amada pastora sênior. Muito obrigada, arcebispa. Após, precioso irmão Ronivaldo, assim como você disse, né? Você teve um momento, né, de incredulidade, de dúvida, aí isso te fez cair nas drogas novamente no ano de 2021, né? E agora eu gostaria de saber quando você entendeu que você precisava pedir ajuda, né? Tanto para Deus, mas também precisava estar numa clínica de reabilitação. Por favor, o irmão está com a palavra. Na verdade, eu nunca deixei de ouvir os profetas do Senhor, mesmo eu estando na situação do mundo das drogas, mas toda vez que eu ouvi o profeta do Senhor, ele falava e não baixava a palavra. Ele dizia assim, você que viu as coisas maravilhosas que Deus te mostrou, o fogo para você vai acender 7 vezes mais. Eu falei, não, ele está falando comigo. Porque já pensou uma pessoa que teve a oportunidade de ver o Senhor Deus Espírito Santo e cair novamente no mundo das drogas? Ele falava com essas palavras, você vai chegar no tribunal de Cristo Jesus e vai prestar conta dessas coisas. E aí, quando foi o profeta do Senhor, eu estava na ministração em Moçambique, em julho de 2020, essa ministração tem até hoje no YouTube, ele estava falando de Ezequiel, capítulo 34, que o Senhor Deus Pai, o próprio Senhor Deus Pai, ia buscar essas ovelhas perdidas. E aí onde que eu já estava clamando ao Senhor Deus Pai por misericórdia.
Eu falei, meu pai, será que o Senhor Deus Pai vai realmente me buscar? Porque eu estou uma pessoa perdida, 7 vezes mais do que eu estava. Eu só não podia tentar tirar a própria vida mais, por causa que eu já era um conhecedor da palavra. Aonde que eu fui, procurei ajuda médica, aonde que a empresa que eu estava fechou, a empresa fechou as portas, foi embora para Uberlândia, estava na cidade de Unápolis, aí foi aonde que eu procurei o Centro Pop, que cheguei lá no Centro Pop, procurei assistência social. Contei minha situação, eu falei com eles que eu estava precisando de ir para uma clínica de reabilitação, aí eles falaram comigo que não teria como internar, porque o município não tinha uma clínica pública, só as clínicas só era particular. Aí eu voltei para casa e fiquei chorando, chorando, mas eu chorava de tanto soluçar, e eu voltei no outro dia, e peguei a chave de casa, coloquei dentro da camisa e comecei a conversar com o rapaz. Eu falei, não, eu era um rapaz evangélico, evangelizava, e caí nessa situação por causa da minha incredulidade, conversei com ele. Aí fiquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, visitando esse centro pobre para ver se ele me dava esse encaminhamento, para mim poder ir para essa clínica de reabilitação. Mas o Senhor Deus, o Espírito Santo, e ele só estava me mostrando que era para mim ir para essa clínica, sabendo que quem cura é o Senhor Deus, quem cura é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde que foi na segunda-feira que o pessoal do Centro Pop me deu esse encaminhamento para mim poder ir para a clínica. Cheguei lá, já era outra denominação. Eu falei assim, meu pai, eu estou perdido, porque eu já sabia o que era apostasia. Eu falei, aqui eu só vou sair do mundo das drogas e vou cair em outro precipício que é a apostasia. Mas tudo bem, entrei dentro da clínica, é, comecei a fazer toda a doutrina que a clínica tem, mas também não assistia pastor deles e também não queria ir lá para a igreja que eles frequentavam. Eu só estava participando aqui de um discipulado que eu tenho aqui, está em PDF, que foi a pastora Sheila, que passou, e tem um outro discipulado que foi o professor Dr. Augusto Maquengo. Esse discipulado, ele é tão poderoso que ele diz assim, ó, deixa eu ver se eu encontro aqui deixa eu ver se eu viro aquele aqui. O discipulado diz assim, se você é criança, não vai conseguir comer aqui. É como uma carne que você cozinha em casa e ela fica um pouco dura. Você precisa de dente forte para mastigar. O que estamos estudando aqui. Justamente, esse discipulado não é brincadeira, mas o Senhor Deus Espírito Santo, ele mesmo que estava me discipulando, aonde que eu já não tinha mais dúvida nem nada do profeta do Senhor. Quando a clínica lá de reabilitação, toda pessoa passa pelo médico, eu fui conduzido para o médico, cheguei lá, o médico falou que eu tinha que tomar certo medicamento. Eu falei assim, ô doutor, eu não vou tomar medicamento nenhum, porque o Senhor Jesus Cristo, ele vai me curar. Eles não achou bom por causa que a pessoa deve tomar o medicamento, segundo eles, mas eu não tomei. Voltei novamente para a clínica, chegou um rapaz lá de Jequié, da cidade vizinha nossa aqui. Ele chegou lá em busca de tratamento. Eu vi com meus próprios olhos. Ele queria sair do vício da droga, mas não estava conseguindo. Todos os 10 que tinha dentro da clínica tomavam medicamento. Ele estava tomando um comprimido desse tamanhozinho assim. Ele queria mais outro, ele tomou 2. Quando foi no dia, não teve quem segurou ele. Ele sumiu da clínica assim que não teve nada que segurou ele. Então, mostrando que as pessoas estavam saindo do mundo da droga e entrando em outro precipício, que eram ignorantes sobre a palavra de Deus. Quando foi dia 3 de agosto, dia 3 de agosto, por volta de 4h30 da manhã, meu corpo adormeceu em uma visão e eu tive frente a frente com o profeta do Senhor, o Dr. David Wall, e quando eu estava frente a frente com ele, eu queria compartilhar que o Senhor Deus Espírito Santo tinha me visitado. Ele fazia assim, ó, batendo palma, como se que celebra um aleijado, mas eu pensei que ele ia me repreender novamente, mas ele não, ele estava tão alegre que queria me abraçar, e eu, sem querer abraçar ele por causa da unção. E aí, quando ele falou assim, eu não te disse antes, mas eu pedi para você ir atrás dessas pessoas. Eu vou repetir de novo, ele falou assim, eu não te disse antes. Aí eu cheguei para o profeta do Senhor e falei assim, mas o Senhor só fala um pouco em espanhol, o Senhor está falando na minha própria língua. Aí, a partir desse momento, ele conversou, mas não deixou eu entender o que ele estava falando mais. A gente estava andando, tinha uma multidão em nossa volta, nós começamos andando, nós sentou em alguma coisa que parecia uma calçada,
quando ele estava ligando para alguém dentro do Ministério de Arrependimento e Santidade, eu pude ver que era a voz do arcebispo Dr. Niel. Ele estava tendo uma conversa sobre mim. Mas nessa conversa eu trisquei na parte esquerda do profeta do Senhor. Quando eu trisquei na parte esquerda do profeta do Senhor, eu acordei, a minha mente e o corpo ficou mais alvo do que a neve, porque você reconhece quem é o seu corpo. Então a mente e o corpo ficou mais alvo do que a neve. Aonde que eu corri para fazer um exame, porque eu não tinha mais dúvida de nada, que não tinha droga nenhuma no sangue, mas a droga só sai depois de 6 meses. Aonde que eu corri para fazer o toxicológico e para a senhora ver que o resultado do toxicológico não encontra mais nada no corpo. Aleluia! Que maravilhoso testemunho! Mas agora, neste momento, eu chamo a preciosa Mama Bispa, a doutora Vasti Santana, para fazer a avaliação desta cura, dessa libertação, desta maravilha que o Senhor operou na sua vida, amém? A doutora Vasti Santana está com a palavra. Amém, glória a Deus. Eu quero saudar a nossa arcebispa sênior, reverendíssima Luciana de Toledo. Em nome dela, eu cumprimento a todos os santos servos do Senhor que estão nessa sala. Amém? De bispo, arcebispo, supervisores, todos que fazem presente aqui. É poderoso, né, ouvir esse testemunho, porque o Senhor Jesus, ele faz coisas grandiosas. E aí nós vimos um verdadeiro milagre. Por quê? Porque o exame toxicológico, ele é feito para detectar substâncias químicas, né? De como a questão das drogas no organismo dele, devido ao tempo tão grande que ele passou no mundo das drogas. Então, aí ele fez um exame, né, o qual foi tirado pelos, né, da perna dele. Então, é assim, quando se tem pouco tempo, ou devido a qual droga a pessoa utiliza, a pessoa pode se fazer exame através da urina, através do sangue, né? No caso dele foi mais específico, que poderia ser cabelo, né? E o próprio pelo. E aí foi feito para detectar se ainda havia essas substâncias no corpo dele, não é? Como ele tinha um uso muito prolongado, essa substância, eles queriam fazer, depois de 6 meses, esse exame. Mas aí ele pediu que fizessem porque ele não tinha mais nada no sangue dele, devido a ele ter sentido a presença, né, e a visita do profeta David Wool, como ele assim contou aqui. Como ele não tomava medicação, acredito eu, né, pelo relato dele, que eles ficaram assim meio receosos para fazer esse exame, mas aí ele fez o exame, né? Ele relutou e foi feito o exame. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, né? Quando ele diz que tocou no sonho que ele teve, na revelação, no lado esquerdo do profeta do Senhor, ele sentiu que o cérebro dele e o corpo dele se tornou mais alvo que a pura lã. Então, ele sentiu que o peso das drogas, a reação química que ela traz ao corpo e à mente, né? Pelo que ele fala, é isso. Ele sentiu que aquilo saiu de dentro dele. E a maior prova foi quando ele fez esse teste laboratorial, o qual foi detectado, e eu vi os exames, tudo bem organizadinho, com as datas tudo certas. Não existe nenhuma droga no corpo deste irmão. Nenhuma droga. É como que ele nunca tivesse sido usuário de droga. E isso verdadeiramente foi um grande e é um grande milagre que somente o sangue poderoso de Jesus pode fazer isso. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade e a cada dia nós nos edificamos com grandes testemunhos como este.